Você que está acompanhando as gravações do Grupo de Estudos Leon Denis pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, e nós te convidamos para fazermos a prece inicial. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, pelo amparo e pela proteção que sempre recebemos em nossas vidas. Rogamos que os espíritos de luz, que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver aos nossos lares e a todos aqueles lares que estão nos acompanhando com os estudos das obras de Leon Denis. Que cada um possa receber aquilo que necessita e durante o estudo possa estar também sendo transformado, sendo protegido, amparado, e que possamos cada dia mais estarmos conectados com o mundo maior, a fim de também podermos transformar os nossos lares em pontos de luz para o trabalho no bem. Agradecemos mais uma vez a esses espíritos amigos que estão conosco, a Deus pela permissão desse trabalho e principalmente a Leon Denis, que trouxe essa obra tão importante para os nossos estudos. Muito obrigada, que tenhamos uma tarde de bons entendimentos através da leitura também dos textos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo 6º desta obra aqui, de Leon Denis, livro Depois da Morte. É um capítulo muito importante esse, né? O livro todo é muito rico, mas só que a gente está conversando agora sobre o cristianismo, né? E a gente já conversou que nós vamos caminhar bem no nosso tempo, para que os entendimentos eles possam ficar cada vez mais claros, né? Principalmente para a gente. Então, eu vou dar continuidade aqui à leitura, tá, Ricardo? Tranquilo, vamos a mais uma experiência nesse aprendizado aí com o Leon Denis, né? Isso aí. Só fazendo um pequeno resumo, né? A gente está na terceira semana, se eu não me engano, ou a quarta semana, eu já nem lembro mais, no estudo desse capítulo aqui. E na semana passada, a gente fez um resumo sobre o surgimento do catolicismo, fatos históricos que, né, são importantes para a gente entender como é que isso tudo se estruturou e como é que o cristianismo também, né, foi se consolidando e se construindo até chegar nos dias de hoje. Começando aí com esse nome de catolicismo, né, que foi importante aí esse início, mas a gente ainda tem muito o que caminhar enquanto cristãos, né, no sentido assim de evolução mesmo. Então, hoje a gente vai continuar aqui. No meu livro, a página 67, é o terceiro parágrafo. Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem número, as preces e as cerimônias tarifadas, a tabela dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório, o resgate das almas, enfim, os dogmas da infalibilidade do Papa e da Imaculada Conceição, o poder temporal, violação flagrante deste preceito do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2, que proíbe aos sacerdotes possuírem bens da terra e coparticiparem de qualquer herança, porque o Senhor é que é a sua herança.
Tudo isto mostra a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinos do Evangelho. Contudo, a Igreja fez obra útil, teve suas épocas de grandeza, opôs diques à barbaria, cobriu o mundo com instituições de beneficência. Mas, como que petrificada em seus dogmas, ela se imobiliza enquanto em torno de si tudo caminha e avança. De dia em dia, a ciência avulta e a razão humana se enriquece. Nada escapa à lei do progresso, e as religiões são como tudo mais. Puderam corresponder às necessidades de uma época e de um estado social atrasados. Porém, chega o tempo em que, encerradas suas fórmulas como num círculo de ferro, devem resignar-se a morrer. É a situação do catolicismo. Uma paradinha, Oi? vamos só comentar um pouquinho aqui, porque senão depois eu fico, eu me embolo, entendeu? Interessante aqui, quando ele fala, né? O ensino errôneo, a gente já comentou isso no estudo passado, a questão que os espíritos vêm reclamar com a gente, né, nas reuniões mediúnicas. Pô, mas por que não para isso? Por que eles continuam ensinando errado? Porque eles escutam e acham que aquilo é importante, né? Eu só coloquei aqui esse Deuteronômio, capítulo 18, 1, o que ele fala? Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a herança deles. O 2. Não terão herança alguma no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, conforme lhes prometeu. Então, o que acontece? Eles não têm direito a nada. Eles viveriam, sim, poderiam ser sustentados por uma certa, uma coisa básica, para eles também conseguirem viver e passar aquilo. A herança deles era o quê? O conhecimento daquilo que eles têm, que Deus deixa para eles. Né? Aí, o que fala? Olha como é que Leon Denis, quando eu fui lendo isso aqui, que veio à minha cabeça? Parecia que o catolicismo, a igreja, colocou assim, fora da igreja não há salvação. Tudo gira em torno da igreja. Olha o que eles passaram, olha a deturpação. Né? E o Leon Denis fala muito bem aqui, que a religião ela está fadada a morrer, cara. Desse jeito, por quê? Porque existe o progresso, existe a evolução. Esses dogmas, essas coisas não vão mais, como é que fala? Prender uma pessoa nessa religião. Com tanta coisa impossível, comprar um lugar no céu por meios de oferendas, de valores. A gente sabe que antigamente existia isso mesmo. Quanta gente em vez de deixar herança para os filhos, deixava terras para a igreja. A gente sabe muito isso aí. Hoje em dia, o mundo progrediu, os espíritos cada vez mais progredindo, né? A Terra em transição, realmente não é jeito de crença. Ninguém vai acreditar mais nessas coisas, nesses dogmas, nessas mentiras, nesses jogos de interesse, né? Não é possível. Então, eu achei importante dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar isso aqui, que aí já começa a partir para outra coisa. Uhum. E foi bom você ter trazido, né, essas reflexões, porque Leon Denis está fazendo uma crítica aqui, né? Ele está fazendo uma crítica
a essas deturpações. A essas deturpações. O que ele está fazendo não é criticar a religião como um todo, mas ele está falando, olha, quem está agindo assim está deturpando a mensagem real que Jesus veio trazer para a gente, né? A gente sabe que o cristianismo, ele ainda é o maior, aquele que mais tem seguidores, né? Que mais tem adeptos, é o cristianismo. E ele está dividido aí, né, entre os católicos, os protestantes, nós espíritas, né, nos dizemos cristãos. E por quê que a gente se denomina cristãos? Né? Porque a gente tem os preceitos iniciais lá de Jesus, né? Essa é a nossa fé também. Mas não necessariamente que a gente tenha um grupo fechado e que a gente queira que só esse grupo seja denominado cristãos, como acontece com muitas outras religiões, né? Então, assim, é interessante a gente entender isso, né? E o quanto que essas deturpações, elas são do homem, elas são do humano, não tem nada a ver com a religião, né? A religião, quando a gente, é o processo que a gente está fazendo aqui, que eu acho bacana, que Leon Denis foi fazendo esse percurso, né? No início, né, os cristãos primitivos, lá do início, onde tudo começou, né, eles tinham os preceitos muito bem estabelecidos do que era ser cristão, né, e como que esses dogmas, eles foram sendo trazidos pelo homem por uma série de fatores, inclusive fatores políticos, né, entendendo a política aqui como esse jogo de poderes, né? Então, quanto mais eu dizia para o outro que existe um céu e um inferno e que a salvação estava na igreja, né, que é o que você trouxe, mais eu controlava esse outro, né? Porque Kardec veio desconstruir essa ideia também, né? Porque ele vem dizer que fora da caridade não há salvação, não fora da igreja, né? Na igreja ou fora dela, nós temos que ser os mesmos, né? Não dá para ser um na igreja e um fora da igreja. Então, isso é muito importante. E a gente concorda também que essa base do cristianismo teria que ser só uma religião. Ela não poderia estar tão dividida, com tantos ramos, e a gente sabe que esses ramos foram interesseiros. Por isso que tem esses ramos, não é? Eu não sei assim, se eu acho assim, que o problema é isso, essas divisões. Eu não vejo isso como um problema, sabe? Por quê? Como nós estudamos, né? Cada um de nós está num grau evolutivo diferente. Não tem uma religião que é melhor do que a outra e vai, então fulano está na religião tal porque é mais evoluído. Nada disso. Mas, dependendo do meu grau evolutivo, eu preciso de certas regras, eu preciso de certas condições. Então, assim, eu não acho que talvez seja isso o grande problema, sabe, Ricardo? Eu acho que o grande problema é uma fé cega, onde você adentra para uma crença, para uma denominação religiosa qualquer, e você fica cego. Você não raciocina, você não estuda, não consegue depreender o que é certo e o que é errado daquilo que a pessoa está dizendo. Nós aqui, por exemplo, a gente está num grupo de estudos, mas estamos abertos a qualquer posicionamento que a pessoa queira dar, queira trazer, né? Toda semana a gente faz um convite, olha, quer participar com a gente ao vivo? Não tem que ser espírita para estar aqui no grupo de estudos com a gente. Tem que ser respeitoso, né? Tem que ser uma pessoa disposta
a ouvir e a trazer contribuições. É isso que a gente sempre diz, né? Porque se for uma pessoa também que quer ter uma verdade absoluta, também já vai ficar perdido, né? Acaba que a gente não consegue dialogar. Então, todo aquele que tem disposição ao diálogo, ele é muito bem-vindo em qualquer religião que seja séria, que siga os preceitos do Cristo, né? Então, assim, Jesus conviveu com as pessoas mais diferentes, mais diferenciadas umas das outras. E nem por isso ele excluiu. Ele tinha vontade de dialogar. Às vezes as pessoas não atingiam o grau de diálogo que ele propunha, né? Mas, então, assim, só abrindo um parênteses aí, eu acho que é interessante isso que você traz, mas eu não vejo isso como um problema, não, sabe? Eu acho que o problema está na fé cega, naquilo que, igual o Leon Denis está trazendo aqui, olha, as cerimônias tarifadas. Eu vou pagar, mas e se eu não tiver dinheiro? E aquele que não tem dinheiro? E aquele que não pode? Será que é isso realmente que Jesus quis? E olha só, a gente não está falando que os templos, de uma forma geral, não tenham despesas. Uma coisa é a gente ajudar nas despesas espontaneamente, é a gente ter bom senso, né? Que é o convite de Kardec. Que a gente tenha bom senso. Se eu vou num lugar qualquer, né? Nossa casa espírita é uma casa 100% virtual, ou seja, todos os trabalhos de nossa casa acontecem no nosso lar. Nós aqui temos despesa com a nossa casa espírita, né? A gente teve que comprar equipamentos, a gente teve que reforçar algumas coisas que não estavam apropriadas, material. Então, a gente ter bom senso. Entrar num templo é olhar para aquilo ali e falar, nossa, quem paga essa luz aqui? Quem paga essa água? Quem que faz essa limpeza aqui? Então, bom senso. Ajudar é uma coisa. Agora, você tem uma taxa, um dízimo, que você é obrigado a pagar, porque senão você não vai alcançar o reino dos céus. Como assim, né? Que lição é essa? Onde que Jesus falou que tinha que pagar por alguma coisa, né, no reino de Deus, materialmente falando, né? Ele sempre convidou a gente a uma evolução moral, né? Então, todas as parábolas que ele convidava a gente a refletir e que a gente ia alcançar esse reino de Deus, era no sentido de melhora moral. Isso Jesus propôs. Mas dinheiro é muito equivocado, né, esse entendimento. Eu não sei onde que eu parei aqui, vê se foi aqui, olha. Agora você vai... Tendo dado à história tudo, aí que você parou. Ah, tá bom, obrigada. Tendo dado à história tudo o que lhe podia oferecer e tornando-se impotente para fecundar o espírito humano, este o abandona e, em sua marcha incessante, adianta-se para concepções mais vastas e elevadas, mas nem por isso perecerá a ideia cristã. Esta somente se transformará para reaparecer sob nova forma e mais depurada. Chegará a ocasião em que o catolicismo, seus dogmas e práticas mais não serão que vagas reminiscências quase apagadas da memória dos homens, como são para nós os paganismos romanos e escandinavo. A grande figura do crucificado dominará os séculos, e três coisas substituirão do seu ensino. Desculpa, subsistirão. Três coisas subsistirão do seu ensino, por serem a expressão da verdade eterna: a unidade de Deus, a imortalidade da alma
e a fraternidade humana. Esse Leon Denis, ele é fantástico, né? Ele vai no cerne da questão, né? Ele vai no que é mais profundo, né? Não são as religiões existindo ou se extinguindo que transformarão o mundo. Não tem nada a ver com religião, a transformação do mundo, mas sim a mudança do próprio homem. Então, a partir do momento em que a gente entender que tem um Deus que comanda isso tudo, e a gente pode dar o nome que a gente quiser, energia, natureza, Deus, ser supremo, o nome que a gente quiser dar, a gente pode dar. É entender que existe esse ser que comanda, que não é um ser que tem nada a ver com o ser humano, não tem aparência humana, não tem forma humana, ele é um ser à parte em tudo, né? Kardec, ele vai explicar no Livro dos Espíritos que tem 3 elementos no universo: espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Então, é preciso que isso fique claro. Entendendo isso, é preciso ir para um outro passo. Entender que nós só temos vida, que a alma não morre jamais. O que morre é o corpo. A matéria, ela vai se transformando. E aí a gente pode pegar essa ideia do próprio budismo, né, da impermanência, que é fundamental para a gente entender isso. A impermanência não vai dizer de que o corpo morreu, tudo acabou. A impermanência vai dizer que nós estamos aqui de passagem. Então, não nos apeguemos a esse caminhar, que ele é muito pouco para dizer sobre nós, né, espíritos. E a fraternidade humana. Sem a fraternidade humana não tem evolução. Nós vamos ficar encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, até a gente aprender essa lição básica. Sem nos amarmos uns aos outros, não tem evolução. Então, Jesus já trouxe, né, a grande mensagem. Ele pegou aquilo tudo do Antigo Testamento, as mensagens, as leis, tudo. Ele falou assim, olha, vamos resumir isso. Tá muito para vocês, né? Tem muita coisa para vocês pensarem. Então, vamos resumir. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Então, assim, é tão simples, né? Mas nessa simplicidade a gente se complica, né? Agora, outra reflexão que o Leon Denis está deixando para a gente aqui. Com essa derrocada, né, que a gente comentou, ele coloca assim, nem por isso perecerá a ideia cristã. Esta somente se transformará para reaparecer sob forma nova e mais depurada. E estamos falando aí do progresso também, que até essa ideia ela vai vir para a gente, para o futuro, para os próximos que reencarnarão, de outra forma, que não é igual a essa que a gente aprendeu, né, que Jesus deixou para a gente aí. Vai vir de outra maneira esse aprendizado que a gente tem agora, que a gente estuda tanto, né? A ideia cristã. Muito legal. E de uma forma geral, ele está dizendo aqui da própria doutrina espírita, né? O quanto que a gente pode simplificar as coisas, né? Tirar essa mordaça que a gente se colocou, né? Das denominações, né? Eu acho que isso é tão libertador, né? Cristo, ele tem que estar presente no nosso dia a dia, não dentro de um templo, numa religião XYZ. É igual a gente estava falando agora há pouco, né? Nós ainda precisamos da religião. Não dá para abrir mão dela ainda.
Então, a gente precisa dessa denominação. Mas a gente vê, quando a gente vai fazendo os estudos, né, a gente vai entendendo um pouco melhor, que isso é secundário. Chega uma hora que a gente vai ter a nossa condição de nos disciplinarmos para vivermos a experiência cristã, onde quer que a gente esteja, né? Então, é a gente fazer o bem, onde quer que a gente esteja, é a gente amar, é a gente perdoar, é a gente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aprender a separar o que é da matéria, né, do que é do espírito, são coisas diferentes. E aí, quando a gente vai tendo essas percepções, a gente vai entendendo que essas denominações, elas vão ficando em segundo plano. Eu acho que é um pouco isso que o Leon Denis está dizendo, sabe? Não é que vai acabar, deixar de existir, mas não vai ser mais a prioridade da nossa vida ter uma denominação, mas sim praticar o evangelho. Isso vai ser a prioridade. Aí, se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou espírita, se eu sou budista, isso vai ficar... Ninguém vai querer saber mais, né? As pessoas que ainda querem saber são aquelas que ainda estão muito presas aos dogmas. Quando faz muita diferença qual é a religião do outro, é porque eu ainda estou muito aprisionado a coisas que são desse mundo aqui, dessa matéria, que são esses dogmas aqui, né? Esses rituais. Então, acho que é isso que para mim fica um pouco também aqui, né? Então, vou continuar aqui a leitura, tá bom? Aham. Apesar das perseguições religiosas, a doutrina secreta perpetuou-se através dos séculos e o seu vestígio é encontrado em toda a Idade Média. Já os iniciados judaicos, em época remota, a tinham registrado em duas obras célebres, o Zohar e os Sefer Zezira. Não sei falar muito bem não, porque está em outro idioma que eu não sei nem pronunciar. O seu conjunto forma a Cabala, uma das obras capitais da ciência esotérica. No cristianismo primitivo, sente-se perfeitamente acentuado o seu cunho. Os primeiros cristãos acreditavam com efeito na preexistência e na sobrevivência da alma em outros corpos, como já vimos a propósito das perguntas feitas a Jesus sobre João Batista e Elias, e também da que os apóstolos fizeram relativamente ao cego de nascença, que parecia ter atraído essa punição por pecados cometidos antes de nascer. A ideia da reencarnação estava espalhada de tal forma entre o povo judeu que o historiador Joséfo censurou os fariseus do seu tempo por não admitirem a transmigração das almas, senão entre as pessoas de bem. Os cristãos entregavam-se às evocações e comunicavam-se com os espíritos dos mortos. Encontravam-se nos Atos dos Apóstolos numerosas indicações sobre este ponto. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, descreve sob o nome de dons espirituais todas as espécies de mediunidade. Ele se declara instruído diretamente pelo Espírito de Jesus na verdade evangélica. Atribuíam-se algumas vezes essas inspirações aos maus espíritos, aos quais certas pessoas chamavam espírito de Piton. Meus bem-amados, dizia João Evangelista, não acrediteis em qualquer espírito, mas vede se os espíritos são de Deus. Durante vários séculos, estiveram em uso as práticas espíritas. Quase todos os filósofos de Alexandria, Fílon, Amônio, Plotino,
Porfírio, Arnóbio, se dizem inspirados por gênios superiores. São Gregório, taumaturgo, recebe os símbolos da fé do Espírito de São João. A escola de Alexandria resplandecia então com a mais viva claridade, pois todas as grandes correntes do pensamento pareciam aí convergir e se confundir. Essa célebre escola havia produzido uma pleiade de espíritos brilhantes que se esforçavam por fundir a filosofia de Pitágoras e de Platão com as tradições da cabala judaica e com os princípios do cristianismo. Esperavam, assim, formar uma doutrina definitiva de largas e poderosas perspectivas, uma religião universal e imorredora. Era esse o sonho de Fílon. Como Sócrates, este grande pensador teve um espírito familiar que o assistia, inspirado e fazia escrever durante o sono. Também sucedia o mesmo com Amônio e Plotino, os quais, diz Porfírio, eram inspirados por gênios, não os que são chamados demônios, mas sim os que são designados como deuses. Plotino escreveu um livro sobre os espíritos familiares. Como esses filósofos, Jâmblico também era versado na teurgia e comunicava-se com o mundo invisível. De todos os campeões do cristianismo esotérico, Orígenes é o mais conhecido. Esse homem de gênio, que se tornou um grande filósofo e um santo, estabeleceu nas suas obras que a dignidade dos seres é consequência dos seus méritos diversos. As únicas penas, conforme a bondade e a justiça divina, são, diz ele, as penas medicinais, as que têm por efeito a purificação progressiva das almas nas séries das existências antes de merecerem admissão no céu. Entre os padres da Igreja, muitos participavam dessas opiniões e apoiavam-se nas revelações dos espíritos ou profetas, aos profetas ou médiuns. Tertuliano assim se exprime num trecho de sua apologética. Se é permitido aos mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, abrir os lábios de uma criança a proferir oráculos, se eles têm às suas ordens espíritos mensageiros, pela virtude dos quais as mesas profetizam, quanto maior zelo a solicitude não empregarão esses espíritos poderosos para operarem por conta própria o que executam com o auxílio de outrem. Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, no seu tratado de cura pro mortuis, fala das manifestações ocultas e ajunta. Por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a divina providência faz de tudo um uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? Na sua obra Cidade de Deus, tratando do corpo fluídico, etéreo, suave, que é o invólucro da alma e que conserva a imagem do corpo material, esse padre da igreja fala das operações teúrgicas, conhecidas como o nome de teletes, que o punham em condições de se comunicar com os espíritos e os anjos e ter visões admiráveis. Quanto à pluralidade das vidas, afirmada por Orígenes, e que Santo Agostinho parece, em certos casos, combater, pode-se até dizer que ela está estabelecida no seguinte trecho da obra deste.
Estou convencido de que se acharão no platonismo muitas coisas que não repugnam aos nossos dogmas. A voz de Platão, a mais pura e brilhante que tem havido na filosofia, está inteiramente reproduzida em Plotino e lhe é tão semelhante que parecem contemporâneos. Entretanto, há um intervalo de tempo tão grande entre os dois que o primeiro parece até estar ressuscitado no segundo. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar esse trecho, né? Então, o que Leon Denis está trazendo aqui, né? Ele está trazendo explicações de como que essa crença na imortalidade da alma, na vida após a morte, ela é antiga, ela antecede os cristãos primitivos, né? Ela vem antes deles. Então, desde filósofos da antiguidade, passando aí pelos apóstolos, o próprio judaísmo, que é de onde a gente tira os nossos conhecimentos, né, cristãos, eles já acreditavam nessas verdades, né? E que foram sendo, como a gente diz, como Leon Denis traz, foram sendo deturpadas ao longo da história, né? E aí vai distanciando essa crença que é natural, de algo natural, vai sendo transformada em algo sobrenatural, como se tivesse que ter as leis de Deus precisassem ser deturpadas, né, derrocadas para, como que a gente fala, para que isso acontecesse, né? Rosimar, igual você falou aí, tranquilo, nunca interrompeu. Essa ideia, ela vem de milênios atrás, ela vem. Essa essas, como é que fala, gente? Agora a palavra me faltou aqui. Fundamentalismo, não. Por exemplo, o espiritismo, ele tem essa crê em Deus, crê na comunicação com os espíritos, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados. Isso não parou, isso é ininterrupto. E a questão também que a gente vê aqui da mediunidade de todo mundo, até os padres, eles acreditavam e falavam abertamente. Uhum. Antes, não na Idade Média, na Idade... ficou uma coisa mais... não era tão explícita. Mas antigamente os padres recebiam inspirações, eles tinham, né? Todos eles eram tinham o espírito protetor, que eram os gênios, todos eles aqui falam, olha, tinha um que me ajudava, da forma que ele entendia, mas ele sabia. Então é uma coisa muito importante que está sempre aí, né? Então eu anotei essa questão dos padres, né, que apoiavam as revelações, né, dos espíritos de gênio, dos gênios que protegiam aquelas pessoas que colocavam aquilo para o povo, né? Essa questão da, da doutrina oculta, né? Dessa ciência oculta. Então, essa ideia do espiritismo, ela vem de há muito tempo. O Kardec não trouxe nada demais, igual eu falo assim, ele organizou, estudou cientificamente para deixar a facilidade para a gente entender tudo isso, porque antes isso era restrito a um determinado número de pessoas, né? Ele fala que a questão das perseguições aqui, né?
apesar das perseguições religiosas, a doutrina secreta perpetuou-se através dos séculos, e o seu vestígio é encontrado em toda a Idade Média. Vestígio, que ali você não podia fazer muita coisa, não. Teve um momento que teve que todo mundo se retrair, né, até voltar outra vez a poder aflorar tudo aí. Né? Então, é muito interessante. Outra coisa que fala aqui, quando fala aqui, quer ver? Ó? Esforçavam por fundir a filosofia de Pitágoras e de Platão com as tradições da cabala judaica e com os princípios do cristianismo. Esperavam, assim, formar uma doutrina definitiva e de largas e poderosas perspectivas, uma religião universal e imorredora. Era isso que eu quis falar no início lá, que isso teria que ser universal. Então, ela criou ramificações, entendeu? Essa questão das ramificações deu possibilidade de várias interpretações, que eu acho que é uma coisa humana. Pode haver essa falha nessa comunicação, nessa interpretação, que causou muita confusão, né? Ainda fala aqui, esse era o sonho de Philon, né? Philon, porque ele queria isso, ele pensava nessa religião universal. É aquilo que eu quis falar no princípio, que eu não sabia onde que estava, que eu já tinha lido. Então, é muito interessante isso aí. E essas brigas, né, que existem entre crenças nessa questão espiritual e, por exemplo, a ciência, né, isso é coisa dos nossos séculos, né, do nosso século XX, por aí, né, porque antes isso era tratado com muita naturalidade, né, tanto que a gente vai vendo aqui que antes de Cristo, eu queria organizar essas ideias só para ficar claro aqui, né, para a gente, para todo mundo que está acompanhando aí os estudos, o seguinte, essa questão, ela era muito tranquila, a questão de mundo espiritual, de espíritos, de vida após a morte. Então, a gente vai vendo, por exemplo, os filósofos como Sócrates, né, Platão, Aristóteles, todos eles acreditavam na possibilidade, não, né? Não é possibilidade que a gente fala, na realidade dos fatos. Isso para eles era corriqueiro, era a realidade dos fatos, né? Tanto que eles escreviam sobre isso. É bacana quando a gente vai ler esses pensadores da antiguidade, e até nisso também as coisas foram sendo deturpadas, né? Porque, por exemplo, quem vai explicar esses filósofos clássicos, em algumas vezes deturpa. Não, mas ele não queria bem dizer isso, né? Platão, quando está falando das sombras, das cavernas, ele está falando de outra coisa, aí deturpa tudo, né? Não, ele está falando do mundo espiritual, ele está falando, sim, da evolução. O que acontece quando a gente moralmente evolui, para onde que a gente vai? Então, ele está falando de coisas básicas ali da época, né? Para eles não tinha mistério. E aí a gente foi caminhando na história, aí a gente chega num tempo que final do século XIX, aí, início do século XX, começa a ter essa briga, esse confronto. Não, o que é da ciência, a espiritualidade é coisa da religião. Isso não existia antes. Isso era uma coisa dos diálogos comuns, né? Então,
se falava de espiritualidade como se fala hoje de como é que está seu dia, como é que está seu trabalho, como é que estão as coisas na sua vida. A espiritualidade era uma conversa do cotidiano. Então, só para a gente entender como que as coisas vão tomando rumos e por que é bom a gente, de vez em quando, ir retomando a história. Não dá para a gente partir daqui só. A pessoa que pega uma história, seja ela qual for, né? Ah, eu quero fazer um percurso de autoconhecimento. Oh, mas não quero levar em conta a história dos meus pais, não. Vai perder tempo. Vai perder muito tempo para chegar no mesmo lugar. Porque se a gente levar em conta a história dos nossos antepassados, a gente ganha muito tempo, ganha um chão aí de conhecimento que a gente vai não repetir, mas transformar a partir daí. Então, a história de ninguém, nem a história individual, nem a história social, nem a história cultural, nem a história da humanidade, ela pode partir só de um ponto. Eu quero que comece a contar a história a partir de hoje, e eu vou deixar tudo para trás. O que passou, passou. A gente vai se perder nesse caminho. Então, o que a gente precisa fazer? Por isso que de tempos em tempos, vem espíritos como Leon Denis, fala assim, peraí, gente, vamos baixar a bola aqui um pouquinho, vamos relembrar nossos irmãos que já vieram, para a gente não se perder nessa caminhada. E não ficar repetindo aí comportamentos equivocados que já foram consolidados por eles, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ficar atento. Que essa questão, ela se perde, às vezes, por causa dessa falta de clareza que o homem tem da sua própria história, né? Da história como ela foi sendo construída. E é bacana a gente retomar isso aqui, né? É bacana a gente rever isso. Porque a gente também, quando entra para a doutrina espírita, se a gente não se cuidar, a gente atropela algumas coisas, né? A gente começa a querer criar também certas verdades que podem passar por uma deturpação que é do homem. Então, é bom a gente relembrar isso, né? É bom a gente retomar isso, para saber de onde a gente veio. A doutrina espírita está aqui, foi codificada por Kardec, mas da onde que ela surgiu? Olha só de onde que ela vem, lá dos milênios passados, né? Então é bacana. E essa questão do sentido da vida, né, na maioria da gente aí, né, ela vem assim de vez em quando. A questão da espiritualidade, então, é segundo plano na nossa vida. É segundo plano. O principal é o material. Então, a gente deixa muito a desejar naquilo que tudo que envolve o mundo com os espíritos, com aquilo que eles tentam passar para a gente, aquilo que a gente tenta, que a gente não sabe de onde vem, né? Que você tem intuições. A gente vai tocando como se fosse uma coisa que você acha que é seu, que você acha que é pensamento seu, você não se conecta. Aí, tá aí, perfeito. Você não tem conexão com essa questão do espírito. Você só tem... A sua questão é a matéria, a questão do espírito está em segundo plano. Eu falo isso para mim, que agora eu estou mais envolvido, mas antes era uma coisa que era um determinado dia e um determinado horário só. Então eu percebi com o passar do tempo que essa comunicação ela é contínua, ela é ininterrupta. É desde a hora que você levanta e a hora que você deita, né? Porque na hora que você deita, você comunica mais ainda. Aí que você está conectado mesmo na hora do sono com o mundo espiritual.
né? Então, é interessante. E, na verdade, nós somos espíritos, né? Espíritos imortais. Então, estar em contato com a espiritualidade é a gente lançar mão dessa essência que nós somos, né? Que como espíritos nós somos uma essência que é divina, né? Nós temos Deus em nós. A partir do momento que nós somos criados, nós trazemos essa essência em nós, né? No nosso dia a dia, né? Então, assim, não tem um lugar e uma hora específico para sermos cristãos. Nós precisamos viver isso aqui, na materialidade. Aqui a gente está vivendo uma experiência material. Então, é claro que ela vai se sobrepor. Nós não vamos viver em conexão com o mundo espiritual. Em conexão com o mundo espiritual, nós vamos viver quando nós somos espíritos puros. Aí a gente vai estar única e exclusivamente em conexão com o mundo espiritual. Mas agora, a nossa conexão é aqui, material. Mas a forma como nós fazemos isso é que nos torna mais ou menos espiritualizados, né? Então, é importante ficarmos atentos para isso também, né? É verdade. Perfeito. Acho que a gente deve parar por aqui hoje, né? Porque não adianta, a gente não vai conseguir ler e comentar alguma coisa, né? É verdade. E também só para a gente ir já se organizando, né? Porque a gente vai ter mais 3 estudos. Depois a gente sai naquele período de recesso, né? E aí, esses 3 estudos vão servir para a gente encerrar esse capítulo e entrar num outro capítulo que vai falar sobre o materialismo, né? Então, é muito importante a gente ir, né, com tranquilidade, porque são 2 capítulos que eles são muito importantes para a gente compreender o título desse livro aqui, que é o que Leon Denis vai explicar para a gente ainda, né? Depois da morte. Depois da morte, a gente precisa ter clareza de que a vida é a mesma. Então, para isso, a gente tem que entender a nossa fé, a nossa crença, a nossa não crença, o que é esse mundo material, né? É importante isso tudo aí. E antes de encerrar essa semana, eu queria deixar aqui, para quem está acompanhando, nós começamos a nossa campanha de Natal. A nossa casa espírita, né, para quem já acompanha aí o nosso trabalho, é 100% virtual. Então, nós temos atividades diversas que acontecem, grupos de estudos, nós temos a mocidade espírita, nós temos as irradiações à distância, nós temos o passe, a gente tem grupos de culto do evangelho no lar, enfim, são várias atividades, né? Atendimento fraterno, as palestras, e junto com isso a gente se propõe também a fazer aquilo que a gente pode fazer, né, para ajudar também aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, né, e a nossa campanha de Natal esse ano, ela vai ser destinada a uma casa, uma instituição aqui da nossa cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais. Por isso que a nossa campanha ela é sempre de doação de dinheiro, né? Por isso que a gente deixa aqui o Pix, se você quiser ajudar. Porque como a nossa casa ela é virtual, fica muito mais fácil da gente poder fazer esse manejo de tudo que a gente puder doar, recebendo aí a quantia em dinheiro. Então, nós vamos ajudar a Sopa dos Pobres. É uma instituição de Juiz de Fora, e ela se destina, ela tem um propósito muito bonito, que é acolher centenas de pessoas. Todos os dias passam por essa instituição centenas de pessoas, elas almoçam, jantam, elas têm condição de fazer cursos, tem vários cursos, né,
quem quiser acompanhar, eu acabei não colocando aqui, mas é só entrar no Instagram e digitar Sopa dos Pobres. E aí vai acompanhar o trabalho deles, é um trabalho muito bonito. Esse ano eles tiveram cursos de cabeleireiro, de barbeiro, de manicure, eles têm atendimento psicológico, eles têm acompanhamento aí, né, para quem quiser sair da situação de vulnerabilidade, às vezes de situação de rua e se recolocar através de um trabalho. Então, assim, é um trabalho muito bacana que eles fazem. E quem quiser nos ajudar, né, nós vamos doar kits de higiene pessoal para eles. Eles fazem um jantar, né, especial de Natal e de Réveillon, e num desses a gente vai participar junto com eles e a gente vai levar. A gente gosta de estar presente porque a mocidade participa também, né? Então é uma campanha bem bacana, a gente conta aí com a colaboração de vocês, que vai nos ajudar muito, se você puder contribuir. Qualquer quantia é muito bem-vinda, né? E é só fazer a doação através desse Pix. São 2 endereços, né? Duas chaves. Uma é o telefone, que é mais fácil, né? E a outra é o e-mail da nossa casa. Pode doar por qualquer um dessas 2 chaves que a gente recebe, e toda a doação ela é destinada para esse fim, né? Então, assim, depois a gente faz a divulgação do que a gente arrecadou, o que a gente fez com o dinheiro, como que a gente utilizou, tá bom? Então, a gente deixa aí esse convite essa semana. Só reforçando, né, Rosmar, que todo valor será muito bem-vindo e vai ajudar muito, né? Então, pessoal, vamos encerrar aqui, eu vou fazer a nossa prece. É isso aí. E, Ricardo, só lembrando aqui, né, as 3 coisas que Leon Denis falou, né, que vão substituir essa grande figura, né, do Jesus crucificado. A unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Então, uma forma de você treinar a sua fraternidade é também ajudando aí nessas campanhas, né, que surgem aí. Às vezes não dá para você ir pessoalmente, mas dá para fazer, né, um movimento aí de ajuda, de É onde você... verdade, né? E hoje, se você fazer uma remessa bancária através do Pix, você não paga nada. Antigamente a gente pagava uma taxa, você lembra? Era É verdade, difícil mesmo. Então tá bom. Podemos encerrar? podemos. Vamos orar? Agradecendo aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela organização dos trabalhos, pela oportunidade de trabalho também, pela confiança depositada em todos nós, agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa vida, agradecendo a Jesus pelo amor que Ele distribui para a humanidade, agradecendo a Mãe Santíssima Maria de Nazaré pelas bênçãos, pelo amparo a toda a humanidade. Não esquecendo também de agradecer ao nosso querido Leon Denis por tudo que ele deixou para a gente. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares que se farão representados neste encontro de hoje, aquelas famílias que irão assistir este estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual. Que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo desta obra. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.